E devemos prestar a Ti, Senhor, mas não somente por dever, mas com muita alegria e satisfação é que nós estamos em Tua casa para Te louvar e bendizer. Agradecemos, Senhor, o ano que passou e Te pedimos, ó Deus, que Tu nos dirijas com a Tua mão, com os Teus conselhos, com a Tua sabedoria neste novo ano que já iniciamos, e que todos nós possamos ter muitas bênçãos, muitas realizações e, acima de tudo, a presença do Teu Santo Espírito sempre guiando o nosso coração. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, aqueles também que estão viajando de férias, onde quer que o Teu povo se encontre, que a Tua mão esteja sobre nós para nos dirigir e guiar. Guarda-nos, ó Deus, no Teu poder e no Teu amor. Aceita esta adoração que nós sabemos ser imperfeita e escassa, mas aceita no Teu amor e na Tua graça, em nome de Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amém. Pode sentar. O hino que Kiko acabou de entoar diz assim: em cada dia te buscar. Este ainda é o 6º dia do novo ano. E como só vai acontecer quando há essa mudança de calendário, novas expectativas, novos objetivos, mas parece que ao longo do ano a gente vai arrefecendo o ânimo, vai deixando de lado esses propósitos maiores. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. A nossa oração é que você possa entoar esse cântico, talvez nem conhecendo, né? Mas cada dia teu nome buscar deste 2013. E aproveitando o ensejo, nós saudamos a todos com este feliz ano novo. Alguns estiveram conosco ainda na passagem do ano, quando realizamos o nosso culto de vigília. Encerramos 2012 em oração, começamos 2013 ajoelhados na presença do Senhor, entregando a Ele esse novo ano. Mas aqueles que não tivemos oportunidade de divisar, vemos hoje, recebam por gentileza o nosso abraço, o nosso voto de um felicíssimo 2013. Estamos no ritmo das férias, atividades sofrem com a ausência de muitos, como podemos ver hoje aqui, mas também acolhemos com muito carinho aqueles que vêm nos visitar, que vêm participar conosco dos trabalhos. Gostamos de conhecer nesta hora se há visitantes de primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, onde você estiver, coloque-se em pé que os diáconos vão chegar até você para presenteá-lo. Alguém que está aqui pela primeira vez, ali atrás tem gente, lá também. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa felicitação. Obrigado por estar aqui participando do nosso culto. Leve o nosso abraço à sua igreja, à sua cidade, sempre que puder esteja conosco. Aqueles também que nos acompanham pela internet, talvez muitos irmãos que hoje não estão aqui, que estão passeando, estão de férias, estão na praia, e reservaram na praia. Essa hora está todo mundo lá no mar, né? Quem sabe eles vão assistir o culto da noite, né? Mas talvez alguém mais fervoroso daí, Deus te abençoe, receba o nosso abraço fraternal. Você está recebendo hoje o desafio missionário do mês de janeiro, e o nosso DM, assim chamado, desafio missionário, está imperdível, porque ele mostra a ênfase missionária de toda a nossa igreja. A nossa igreja, pelos seus departamentos, sociedades internas, ministérios. Tem reportagem que fala do trabalho missionário da SAF, da Mocidade, do Oxigênio, o Comove, que é uma extensão da Missão Vida, quando fez
um jantar aos mendigos que estão ao redor aqui da nossa igreja e que puderam receber também a mensagem da palavra de Deus. Foi um jantar natalino. Nós temos os nossos banquetes, as nossas ceias natalinas e os mendigos. Nós os trouxemos para cá e fizemos um trabalho dessa natureza. O coral da fraternidade, visitando hospitais, entidades de saúde, para levar também a mensagem do Evangelho cantado. É a igreja integralmente focada na missão. Então, leve para casa, leia com atenção, tem a agenda de oração para o mês todo, a fim de que você se lembre de interceder pelo ministério local, pelo ministério em toda a face da terra. E há uma página do Desafio Missionário que são as notícias dos nossos missionários que estão lá na linha de frente. Temos as notícias que nós mesmos estamos fazendo aqui diretamente e o que são nossos missionários também. Estão em todo o mundo trazendo-nos notícias do trabalho que está sendo realizado. Então, está imperdível o Desafio Missionário deste mês. Dando sequência ao nosso culto, que está focado no nome do Senhor. Nós estamos aqui no nome do Senhor. Nós estamos aqui em nosso próprio nome, em nome da denominação, em nome da estrutura governamental, local, regional, nacional. Estamos aqui em nome do Senhor, esse Deus, qual nós celebramos o nome, mas pelo seu nome podemos também interceder. Culto é a oportunidade de oração. E você que está começando essa caminhada nova de 2013, certamente tem motivos pelos quais rogar, suplicar, pessoais, familiares, da comunidade, orar por outrem. Você assumiu o compromisso de interceder pela vida de uma pessoa, que bênção, ore todos os dias pela vida dela. Vamos ler juntos o texto que está grafado, João 14, versículo 13, todos juntos. E todo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pedir em nome de Jesus. Não é um cacuete espiritual evangélico, no final da oração dizer em nome de Jesus. É preciso discernir bem isso. É preciso ter muito claro que esta declaração em nossas orações significa: Jesus está abonando, Jesus está chancelando. A nossa oração é algo tremendo, porque não são apenas palavras que nós pronunciamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a nossa oração é em nome de Jesus. Portanto, com tanto elemento a ratificar, a reforçar, a consolidar a nossa súplica, a nossa oração é realmente momentosa. E eu quero desafiar você a ter, neste momento de recolhimento espiritual, a sua oração, a sua súplica. Devotadamente, ore, rogue ao Senhor. Vamos curvar as nossas frontes e vamos estar em oração. Precioso é o teu nome, Senhor, doce é o teu nome, nome mais lindo, nome mais puro, nome por intermédio do qual podemos apresentar ao Deus Trino a nossa súplica, em tempo de podermos encontrar alento, ânimo,
estímulo, motivação, impulso para a vida. Senhor Deus, estamos neste primeiro domingo do ano na Tua casa e queremos aqui perseverar, cada um deles, de maneira intensa, crescente, dedicada, fervorosa. E não queremos perder a oportunidade bendita da oração nesse momento. Acolhe cada voz súplice, cada expressão que se apresenta diante de Ti, rogando a Tua assistência, o Teu consolo, o Teu conforto, a direção que procede do Teu Espírito, Senhor. Precisamos de direção, não podemos andar desnorteadamente. O Senhor é o nosso norte. Os nossos olhos estão alçados e postos no autor e consumador da nossa fé. Não permita, ó Deus, que desviemos a nossa atenção, porque tantas coisas vão concorrer para tal. E estaremos, ó Deus, muitas vezes enredados a compromissos, a interesses que fogem ao propósito do Senhor para conosco. Ajuda-nos a ter firmado, bem firmado, ó Deus, os nossos olhos em Ti. Ouve a nossa súplica em favor dos que padecem, dos que sofrem, dos enfermos. Colocamos diante de Ti a vida de nossa irmã Zulmira Brosa Chasco, que se acha gravemente enferma. O Senhor a visite com graça, com misericórdia. Colocamos diante de Ti nosso irmão Paulo Renato Sebrão, ainda recuperando-se de cirurgia, ainda uma próxima que há de fazer. Colocamos diante da Tua face nosso dileto presbítero José Luiz Pires, diácono Reinaldo Muchali Júnior, tantos outros nomes de irmãos e irmãs, próximos ou distantes, que padecem, ó Deus, da atenção do Senhor, trazendo-lhes cura, saramento, alçando-os, ó Deus, ao Teu serviço com mais determinação ainda. Conforta os enlutados, famílias próximas e longe de nós que perderam seus entes queridos, como registramos neste boletim, famílias como do presbítero Joel, que perdeu seu cunhado lá nos Estados Unidos, a família de Beatriz, que perdeu sua mãe querida, Dona Anália, e também a saudosa viúva do reverendo Floyd Sovereign, Mary Ferrin Sovereign, que em idade ditosa foi convocada à Tua glória, como sua própria filha declarou-nos naquela mensagem eletrônica no finalzinho do ano. E assim, ó Deus, o Teu conforto venha sobre esses corações, trazendo a Tua paz, o Teu consolo que procede do Espírito do Senhor. Dá-nos um ano, ó Deus, de realizações, de ânimo, de conquistas na Tua presença. Oramos, ó Deus, pelos missionários, de perto e de longe, com as boas notícias que tivemos desta edição do nosso desafio missionário, que nos desafia mais ainda a investirmos na Tua causa. Segue conosco, queremos seguir contigo. Assim oramos, assim clamamos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, mesmo assentados. Vamos ler de forma conjunta o versículo que está no nosso guia litúrgico, de Atos, capítulo 4, versículo 12. Vamos todos a uma só voz. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o início de um novo ano. Uma pergunta interessante se fazer: você já fechou o seu balanço financeiro de 2012? Como foram as suas finanças na sua casa, nos seus negócios? Foram uma fartura? Já agradeceu a Deus? Foram um aperto? Já tem perspectivas novas para 2013? Isso é importante. Economia, finanças, não é bem uma ciência exata e não é algo pelo qual nós consigamos ter certeza dos dias futuros, porque não depende de nós e depende de muitas circunstâncias. Mas há uma coisa em que nós podemos ter inteira confiança, que é com respeito à nossa salvação, a partir do momento em que nós cremos num Deus que é um Deus redentor e que enviou o seu Filho justamente para nos salvar. E basta a nós crermos neste trabalho do nosso Deus, no trabalho de Jesus, para podermos alcançar e vivermos tranquilos,
sem dúvidas, se vamos ter fartura ou apertos com respeito à salvação. Apenas teremos a salvação, é o que nos importa saber. Agora, neste momento do ofertório, no culto, também é fundamental nós desassociarmos a ideia de que essa salvação é comprada. Quando nós falamos aqui dos dízimos, nós não estamos falando de um parcelamento da sua salvação que você tem que pagar mensalmente, não é isso. Quando nós falamos de uma oferta, seja ela um compromisso regular que você faz, seja ela uma oferta específica de campanhas que nós fazemos na igreja, isso não é um adicional que você está pagando para conseguir talvez algo melhor nos céus nos dias que você lá estiver. Mas sim, dízimos e ofertas e a sua participação integral na igreja refletem como essa salvação que nós lemos agora tem refletido no seu coração. E certamente o objetivo maior de todos os recursos aqui levantados são para a proclamação da palavra de Deus, que é a missão principal da igreja. Seja na obra local, seja nos nossos missionários que mandamos para regiões distantes daqui, seja na obra social que a igreja também instalou e administra, que também tem um cunho de demonstrar o nosso amor cristão e, a partir daí, a transformação que a salvação trouxe às nossas vidas. Então, é importante que nesse ano você se envolva, continue se envolvendo. A igreja tem sido muito abençoada. Graças a Deus, terminamos o ano com as contas todas em dia. Estamos aí como reflexo da última campanha que nós fizemos. Os irmãos podem observar os telhados que nós pedimos aqui, a ajuda dos irmãos, já estão sendo trocados, e em breve a nossa escola dominical também vai ter já uma estrutura melhor, salas melhor ambientadas, para que a gente possa ter um ano bastante abençoado. Então, nesse momento, vamos cantar o hino de número 289, e enquanto os nossos diáconos vão fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Eis os milhões que em trevas tão medonhas trazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. As crianças podem vir aqui à frente. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus,
pela salvação que o Senhor nos concedeu de graça, Senhor Deus. Graças por teu Filho amado, que por nós, Senhor Deus, padeceu e desta forma, Senhor Deus, perdoando e justificando os nossos pecados, Senhor Deus. Queremos nos colocar aos seus pés no início desse ano, Senhor Deus, por esse poder que o Senhor tem concedido a nós através do teu Espírito, Senhor Deus, para que possamos levar a tua palavra a esses bilhões que estão perdidos por aí, Senhor Deus, para que eles possam ser alcançados, transformados da mesma forma que nós temos sido, Senhor Deus, a partir da nossa salvação recebida, Pai. Te agradecemos por esses dízimos e pelas ofertas que aqui estão, Senhor. Isto é parte do poder que o Senhor concede a nós, Senhor Deus. É o poder do teu nome, é o poder do teu Espírito, Senhor Deus, que tem movido os irmãos, Senhor Deus, a contribuir nesta igreja para o crescimento da tua obra, Pai. Que o trabalho local aqui neste bairro, nesta cidade onde o Senhor nos colocou, nas igrejas, Senhor Deus, que temos a intenção de plantar, Senhor Deus, nos campos missionários, onde temos atuado, também na área social, Senhor Deus, tudo aquilo que temos feito, seja reflexo, Senhor Deus, do amor e da gratidão que temos a Ti pela salvação, Pai. E que eles possam prosperar dentro dos Teus planos, Senhor Deus. Abençoa-se a contribuição que aqui foi depositada, Senhor Deus. Abençoa os irmãos, conselho da igreja, junta diaconal e todos os ministérios, Senhor Deus, que irão destinar essa verba, Senhor Deus. Que eles possam estar dentro do Teu plano, debaixo da Tua orientação, Senhor Deus. E também, em especial, Pai, te pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças, que começam também, junto conosco, um novo ano de louvor a Ti, de adoração, Senhor Deus, na linguagem própria deles, mas que de igual modo, Senhor Deus, o Senhor esteja nos abençoando a todos. Fica com as pessoas que vão cuidar dessas crianças agora, assim como com o nosso pastor que irá nos trazer a mensagem, que certamente, Senhor Deus, irá frutificar em nossos corações. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos por tudo isso, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Neste 6 de janeiro é dia de quê? Ah, tem gente que sabe, né? Dia de Reis. Já desmontou o seu pinheirinho? A tradição diz que a gente monta o pinheirinho no dia de ação de graças, na quarta quinta-feira do mês de novembro, desmonta no dia 6 de janeiro. Agora, desmontar pinheirinho no domingo não é fácil, não. Ou você fez isso ontem ou vai fazer amanhã. Mas, tradição à parte, é importante lembrar que isso são datas que não propriamente ganham relevo histórico. Aliás, o episódio dos magos, não propriamente reis magos, não aconteceu no mesmo momento, nos mesmos dias do nascimento de Jesus. Muito provavelmente aconteceu 2 anos depois, uma vez que Herodes tomou a providência de matar os meninos de 2 anos para baixo, porque na sua mente era uma data confortável para ele não se sentir ameaçado por um tal rei dos judeus que havia nascido. No entanto, foi inserido no calendário natalino esta narrativa e este episódio bíblico, para o qual eu quero convidar você a ler Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. História da visita dos magos, nome tanto impróprio para aqueles estudiosos dos astros, das estrelas, pesquisavam a movimentação estelar de uma forma talvez bastante limitada e precária para aquilo que hoje nós dispomos, com recursos de telescópios eletrônicos de última geração. Eles faziam um excelente trabalho com toda a sua limitação. E o texto bíblico, então, principiando no versículo 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus?
porque vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: E informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Destaco esta expressão final: regressaram por outro caminho. Regressaram por outro caminho. Um dos mais lindos passeios turísticos é justamente a descida da Serra do Mar via férrea. Se você puder pegar a nossa famosa litorina, desde Curitiba até Paranaguá, ou se você achar muito longe, até Morretes. Tem gente que vem dos lugares mais distantes do mundo para apreciar a beleza da natureza que está aqui muito próxima de nós. E às vezes nós que moramos aqui ainda não nos demos ao trabalho de fazer este percurso. Por cerca de 3 ou 4 horas, o viajante pode vislumbrar um cenário inigualável, diversas maravilhas da natureza ainda intactas, ainda estão ali bastante conservadas. E o mais interessante é ficar assim imaginando que esta via férrea foi se abrindo no meio da montanha há mais de um século, num tempo em que os recursos eram igualmente tão precários, e o homem conseguiu avançar. A gente bem sabe que muitas vidas ficaram por ali, como tantos outros projetos da humanidade dependeram do sangue de muitos, mas um homem conseguir fazer esta maravilha e depois chegar lá no nosso litoral, quem sabe apreciar alguma coisa daquela região, principalmente os seus quitutes, quem sai de manhã, chega na hora do almoço, morrendo de fome, é um cenário maravilhoso. Agora, quanto ao retorno, geralmente o turista opta por subir pela rodovia, pegar um ônibus, uma van que já desceu lá para buscá-lo, porque não é mole fazer a subida pelo mesmo caminho da descida. Se faz necessário uma rota alternativa. Desce-se com muita alegria, com muita paixão, com muito carinho, mas na hora de subir é melhor a gente pegar um esquema mais rápido, mais célere. Inclusive as companhias de turismo se especializam nisso, para que os turistas possam ainda chegar aqui no meio da tarde, final da tarde, ainda fazer alguma programação noturna. Os magos vieram de muito longe. A expressão usada no versículo 1, de que eles vinham do Oriente até Jerusalém, indica que eles tinham percorrido um longo trecho. A hipótese mais plausível é que esta referência ao Oriente se deva à Mesopotâmia, a terra de Abraão, onde ele nasceu, na Ur dos Caldeus, ou talvez até mais distante ainda a referência ao Oriente,
Eles teriam vindo lá das proximidades do que seria indicado como o Jardim do Éden, o conhecido crescente fértil. Eles eram estudiosos dos astros, eles eram não astrólogos, astrônomos. Há uma diferença capital entre as duas profissões, se quisermos chamar assim, ou estudos, ou ciências, que cumprindo ao mesmo tempo uma missão espiritual, estavam também cumprindo uma missão científica. Chegaram a Jerusalém e daí direcionaram-se a Belém. Foi uma longa, enorme, cansativa jornada, mas ao final de sua gloriosa e bem-sucedida missão, foram, diz o texto no versículo que destacamos, do versículo 12, eles retornaram por um outro caminho, eles regressaram por um outro caminho. Eu não sei como é que você chegou de 2012 até aqui, o ano que acabou outro dia, né? Mas talvez seja oportuno, como num caminho de volta agora, você chegou de 2012, você agora vai retornar via 2013, você também está precisando de uma rota alternativa. Talvez você chegou de 2012 cansado, fatigado, a trancos e barrancos, absolutamente exaurido nas suas forças, abatido, sobrecarregado. Além do mais, você está custando acreditar que agora, na virada do ano, abriu uma nova folhinha de ano novo, você está custando acreditar que as coisas vão de fato melhorar. Isso é convenção. A gente está no embalo das festas natalinas, das férias escolares, também os profissionais aproveitam para combinar as férias com os seus filhos. Então a gente está nesse ambiente, mas na verdade a gente sabe, daqui a pouco é tudo a mesma coisa. Nós vamos continuar no mesmo caminho. Nós vamos voltar por 2013 passando pelos mesmos episódios. Nós vamos dar de frente com a Jerusalém, com Herodes, e vamos contornar a Palestina, e vamos rumo ao nosso ponto de origem, passando pelos mesmos transes, pelas mesmas crises. Eu quero trazer para você nesta manhã uma mensagem que o desafia à mudança. Vislumbrando esta narrativa que ainda está nos primórdios do Evangelho, que, como dissemos, não se encaixa propriamente nas mesmas semanas, nos mesmos meses do nascimento de Jesus, um pouco depois, mas de alguma forma ela ficou aqui, e sem qualquer preocupação de que se hoje é um dia para se celebrar dentro de uma tradição que não é propriamente a nossa, eu acredito que o que estes homens vivenciaram, e é bom que se diga, não eram necessariamente 3, isso também é tradição. Dificilmente comitivas viajavam com tão poucas pessoas, muito provável que fosse um número maior de estudiosos, e também acompanhados de assessores, de gente que dava-lhes a devida manutenção. Era um segmento considerável. Esta passagem me desafia a trazer a você uma mensagem no rumo da mudança, não apenas mudança de humor, você anda meio cabisbaixo, meio triste, eu quero contar umas coisas que você fique mais sorridente, não, nem mudança de temperamento, cada um tem o seu temperamento, precisa ser trabalhado isso, veja bem se o seu temperamento não tem contribuído para pior, então isso precisa ser trabalhado, ou mesmo apenas que o seu semblante seja modificado, nem mesmo quero sugerir a chamada mudança por mudar, aquela história que a gente muda para ficar do mesmo jeito. Em geral, as lides políticas fazem isso, né? As eleições servem para que a gente mude, eles mudam, fica tudo do mesmo jeito. Nada disso. O texto em tela nos ajuda a reconhecer algumas mudanças emblemáticas para o novo ano. Vamos a elas. Primeira delas, mudança de propósito. Tudo na vida, tudo que fazemos tem um propósito.
O pregador no Eclesiastes, no capítulo 3, que você sabe de cor e salteado, há tempo para tudo, diz: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Nós não fazemos nada despropositadamente, até quando assim pensamos, há um propósito de fazer despropositadamente. A questão é saber qual é o propósito daquilo que nós fazemos, qual é o propósito da missão em que empreendemos, qual o propósito de trabalhar de sol a sol, alguns até no período noturno, afadigando-se terrivelmente. O Eclesiastes vai descrever algumas coisas bastante pessimistas, quando o propósito não é bem definido. Qual o propósito de constituir uma família, de ter um lar, de gerar filhos, e eles os seus, e assim as gerações que se somem? É tão bom a gente ver as gerações representadas no seio da comunidade. Qual o propósito de frequentar uma igreja, de ser membro dela, de partilhar dos seus cultos, de servir no ministério, de contribuir com o seu desenvolvimento? Para tudo há um propósito. E nós aprendemos desde o catecismo, que a gente às vezes não ensina como deveria fazer, no passado se fazia. Esta é a primeira pergunta: qual o fim principal do homem? E a resposta está lá: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, regozijar-se na sua presença para todo sempre. Este é o propósito maior da nossa vida. Se nós vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ter família, vamos gerar filhos, vamos frequentar a igreja, vamos servir nisto ou naquilo, tudo precisa estar sob este foco, porque se nós perdermos este foco e colocarmos o propósito talvez em algo menor, algo imediato, algo que apenas a vista dos nossos olhos alcança, então nós realmente estaremos correndo um sério risco do nosso propósito ser absolutamente esquecido. Mas se o propósito da nossa vida é a glória do Senhor, se colocamos numa tarefa singela, em algo que passaria despercebido por qualquer pessoa, a importância daquilo, colocamos naquilo esta ênfase, e isto é para a glória de Deus. O culto como tal, como assim o realizamos agora, cantando, orando, prestando atenção à palavra de Deus, é um culto para a glória de Deus. Mas não menos os passos que damos afora deste templo e seguimos em frente à nossa jornada e cuidamos dos nossos afazeres domésticos e da nossa lide profissional, são menos para a glória de Deus. Não são. São também para a glória de Deus. Os magos que estão em tela na nossa apreciação nesta manhã tinham um propósito em vista que eles declararam de uma maneira muito enfática, e eu acho que eles vinham reprisando isso no caminho, e encontravam com pessoas comuns ou com pessoas ilustres, como foi o caso do próprio rei Herodes, e eles diziam assim: nós vimos adorar o recém-nascido rei dos judeus. Este era o propósito deles. Desde quando estavam lá no seu Oriente, difícil ainda de definir bem onde eles estavam, eles colocaram isso como uma meta quando orientados por uma estrela X, alguns dizem que seria este ou aquele cometa, não entramos nesse mérito, e diz: nós temos um propósito de ir lá onde este recém-nascido rei dos judeus está. E eles chegaram, não pouparam esforços neste afã, foram incisivos, subiram montanhas, desceram vales, atravessaram rios, pegaram trechos bastante inóspitos, tiveram as dificuldades próprias de uma viagem naqueles tempos, com as condições que lhes eram oferecidas, e chegaram. Passaram lá por Jerusalém, capital daquela província, tiveram uma entrevista com o próprio rei Herodes, que ficou muito interessado no assunto, e eles imaginaram assim: bom, agora nós já sabemos onde é, Belém, cidade de poucos quilômetros abaixo de Jerusalém, e vamos a cumprir o nosso propósito. No entanto, houve uma mudança. Há uma mudança. Será que você consegue enxergar esta mudança de propósito comigo?
O propósito era visitar o recém-nascido rei dos judeus. E a quem os magos acabaram por visitar? Não foi o recém-nascido rei dos judeus, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Altíssimo, que agora se reveste da nossa humanidade com o propósito salvífico, qual nesta manhã nós celebramos através da ministração da mesa do Senhor. Conseguimos enxergar o alargamento do objetivo da vida destes homens, a percepção de que o seu propósito não era algo assim nacional, talvez, né? Mas de dimensão agora mais que internacional, universal. De tudo que existe, Ele é o Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele é o Rei dos Reis. A quem nós estamos servindo? Qual o propósito da nossa vida? Estamos servindo a nós mesmos, aos nossos interesses particulares, aos objetivos que cultivamos no nosso coração, talvez influenciados pela nossa cultura, pelos nossos costumes, pelo nosso meio, por tradição familiar, por tradição religiosa, quem sabe? A quem estamos servindo? Aos nossos empregadores, e por isso labutamos de sol a sol, e temos que comparecer com todos os nossos esforços para não sermos demitidos. Por sua vez, os patrões, né? A quem eles estão servindo? Geralmente aos seus empregados, né? Não está fácil ser patrão nesse país, estão servindo aos seus empregados também. Estamos servindo aos nossos líderes governamentais, econômicos, religiosos, ou estamos servindo ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis? Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6, os versículos 5 a 9, Paulo vai dar exemplos de uma vida plena do Espírito que passa pela sujeição mútua, pela submissão de um ao outro. Ninguém é autônomo, ninguém manda em si sem dar satisfação a ninguém. E nisso ele já deu exemplo da família, a esposa e o marido estão vinculados, os filhos aos pais. E aí ele entra no mérito das relações profissionais. E o texto diz assim, Efésios 6, 5 a 9, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ou seja, humanos, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. É difícil a gente trabalhar numa empresa que tem um patrão, que é um ditador, que tem um ferrão na mão, e a gente tem que se submeter a uma série de normas e orientações. O crente trabalha prazerosamente, mesmo em meio a um contexto desse, porque sabe que no fundo está servindo ao Senhor dele. Está servindo desta forma aquela empresa, aquela companhia, por amor a Cristo. Ele sabe que o propósito da sua vida não é o aqui e agora, não é o que a vista dos seus olhos alcança, é o temor do Senhor, é a glória de Deus. E o Senhor há de dar força, graça, determinação para ele. Por isso, eu queria que você que chegou de 2012 na sua caminhada dorida, sofrida, talvez passando por vales profundos de depressão, talvez não tendo diante da sua vista possibilidade de qualquer esperança, e você agora está fazendo esse caminho de volta por 2013, pensando, vai ser a mesma coisa. Não vai, se o propósito da sua vida for outro. Se o propósito da sua vida não for simplesmente servir a um Deus de uma nação, já que entre os povos antigos, os reis, os líderes eram tidos como deuses. Talvez na mente daqueles magos houvesse esta ideia, ele vai ser o governante de uma nação, ele vai ser o Deus daquela nação, e eles mudaram o seu propósito, quando viram na verdade o Rei dos Reis,
o Senhor dos Senhores. Não faltou quem lhes desse uma narrativa dos acontecimentos, esses sim, que tiveram lugar quando ele nasceu, dos anjos, da milícia celestial, que louvava a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem ele quer bem. Não faltou quem dissesse àqueles homens que o anjo veio e disse: não temais, pastores que acalentam o seu rebanho nas horas da noite. Eis aqui vos trago boa nova, que será de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eles voltam por um outro caminho, mas agora com um propósito renovado na sua vida, porque divisaram não o recém-nascido Rei dos Judeus, mas o Senhor dos Senhores, o Salvador bendito, o Rei dos Reis. Segundo lugar, na sua rota alternativa para 2013, ao mesmo tempo que eu quero instar com você a uma mudança de propósito, quero instar você a uma mudança de postura. Precisa mudar a sua postura. Postura aqui entendida como atitude. Sua atitude é boa? Você tem uma postura positiva? Você reage bem às situações, às vezes, adversas? Há quem sempre revele uma atitude negativa. É a lei da vida dele. É a regra. Sempre tem uma crítica acerba. Não importa o que seja, ele sempre vai no quadro branco, límpido, puro, enxergar aquela pontinha escura que está ali, né? E daquilo ele faz um discurso, ele tem essa capacidade, tudo está ruim, nada dá bom, tudo merece ser criticado. Agora, há aqueles que sempre acham predicados nas coisas, às vezes mais até do que existem, né? Sempre estão vendo o melhor lado, e até passando por cima de lados um tanto sombrios. Talvez o melhor seja uma atitude equilibrada. O que deve ser criticado será na medida certa, o que deve ser elogiado também na mesma medida. E convenhamos, nós somos muito focados no negativo, né? Pode ter acontecido numa relação fraternal, né, no seio da igreja, de um relacionamento de décadas, só coisa boa, só bênção, só estímulo, só palavras de ânimo e alegria uns para com os outros. Aí aconteceu um dia um episódio ruim, uma coisa, uma faísca, uma palavra que não ficou bem colocada, um olhar que não foi bem interpretado, um gesto que tomou uma forma muito grande. Toda aquela história de décadas fica esquecida, a pessoa nunca mais esquece daquele aspecto. Por isso eu digo, atitude equilibrada. Houve um senão, Deus já nos deu o caminho do perdão, da abertura de coração. Vamos celebrar então as coisas maravilhosas, e o que for necessário de crítica, que o seja na medida certa. Mas eu insisto nesse ponto, por quê? Porque me parece que a postura dos magos revelou uma certa ingenuidade. Eles vieram com aquele interesse, com aquele propósito que já foi alterado no caminho do retorno, e eles foram perguntando: onde é que onde é que essa estrela foi parar? Aqui nós temos uma mensagem que vem lá desde o profeta Miqueias, 8 séculos antes. Miqueias era contemporâneo de Isaías, que era tal de Belém. Onde é que fica essa Belém? E eles foram parar na antessala do rei, tiveram uma audiência no salão nobre do rei, e disseram para o rei, quando perguntado: o que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos visitar o recém-nascido Rei dos Judeus. Quer dizer, o senhor também é Rei dos Judeus, né? O senhor ficou um pouco preocupado que ele pode vir para tomar, mas não esquenta a cabeça não é bem desse jeito, né? Eles revelaram uma certa ingenuidade de entregar a ficha do que eles tinham vindo fazer ali, entregar o galinheiro aos cuidados da raposa. Aliás, o Herodes era chamado de raposa muitas vezes, né? Não passou pela cabeça deles que Herodes estivesse escamoteando todo esse interesse, quando ele diz no versículo 8: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Mas que ironia fina! E quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Mas como Herodes é dedicado, como Herodes é crente.
Eu creio que o retorno deles, dos magos, por um outro caminho, revelou a mudança de atitude deles. O texto diz claramente que, por divina advertência, foram recomendados a regressar para outro caminho, como de fato o fizeram, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho isso daqui a pouquinho, mas o fato é que, até aqui, a atitude deles parecia, como dissemos, ingênua e despercebida. Você precisa ter uma mudança de postura. Uma nova postura, eu me deterei aqui em dois aspectos, familiar e ministerial. Eu acho que essas duas realidades se interligam, né? Se conectam, se miscuem uma na outra. A nossa vida familiar, nosso relacionamento conjugal, nosso trato com os filhos, os irmãos entre si, tudo isso de alguma forma se reflete na vida da igreja, e a vida da igreja também se reflete na vida familiar. E eu queria deixar duas sugestões muito diretas sobre mudança de postura, de atitude nestas instâncias. Primeiro, vamos deixar os queixumes de lado e valorizar mais uns aos outros. Eu creio que no âmbito familiar e também no âmbito da igreja nós não temos emprestado o devido esforço a esta lide tão benfazeja da nossa vida cristã. Deixar queixumes, lamentações, reclamações, críticas e passarmos a valorizar mais uns aos outros. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, página excepcional das Escrituras, recomendações maravilhosas de um viver que se transforma pela renovação da nossa mente. Mas no versículo de número 10, Romanos 12, 10, entre as recomendações paulinas, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando eu leio essa passagem, eu muitas vezes me pego na minha própria atitude, que eu preciso sempre rever. Preferirmos-nos uns aos outros em honra. Eu preferir honrar você do que criticá-lo, do que me queixar de você, do que ficar falando isso ou aquilo que desabona a sua realidade. Nós precisamos deixar todo esse comportamento e nos valorizarmos uns aos outros, na postura ministerial, no seio da igreja e no seio da nossa família, que é um extrato da nossa própria igreja. Segunda sugestão de mudança de postura: vamos chamar para nós a responsabilidade da mudança no ambiente que vivemos mais do que para os outros. Quando eu digo, vamos deixar os queixumes, vamos preferir em honra, há coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser ajustadas. A começar em mim, a começar da minha contribuição. Eu dou o primeiro passo, eu vou na direção, eu tomo a providência, eu não entrecruzo os meus braços, eu não me aboleto no banco da igreja e digo, vou ficar aqui esperando para ver o que acontece, eu vou tomar a providência. Há um episódio registrado no Velho Testamento, lá no livro dos Reis, que conta o relacionamento entre Elias, o grande profeta, e o rei Acabe, um homem que precisava acabar mesmo, tudo na sua vida era para trás. Fez um péssimo casamento com uma pagã, uma idólatra que o manipulava, que mandava nele, tendo esse conceito absolutamente fora da tradição do Senhor Deus. E este homem um dia se avistou finalmente com Elias, que o criticava tanto, que profetizava contra as ações impróprias do rei. E quando o rei o avistou a certa distância, sem perder o ambiente que ali estava, diz: está vindo aí o perturbador de Israel. Para Acabe, todos os problemas que o reinado tinha, as vicissitudes que ele estava experimentando, os inimigos ao redor, eram fruto de Elias, o perturbador de Israel. E o profeta, revigorado na palavra do Senhor, disse com muita clareza: não sou eu o perturbador de Israel, você é o perturbador de Israel.
Muitas vezes nós assumimos essa postura de Acabe, achamos que o outro é que precisa tomar iniciativa, o outro é que está atrapalhando, o outro é que não está fazendo direito, o outro é que está com interesses secundários, o outro é que não quer cooperar. Quando sou eu mesmo o perturbador de Israel. Eu preciso, portanto, mudar a minha postura. Eu preciso ser positivo. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso ir na direção do propósito do Senhor. Mudança de propósito. Mudança de postura. Os magos tinham o propósito de visitar o rei dos judeus. Mudaram o propósito quando conheceram o Rei dos Reis. Os magos tinham uma postura um tanto de tibieza. Quando voltam pelo outro caminho, entenderam que não podiam ser tão assim ingênuos. A última linha de mudanças que eu quero desafiar você nesse 2013, neste retorno por um caminho melhor, é a mudança de prioridades. Tanta coisa para fazer e tão pouco tempo. Eis a importância das nossas prioridades. Não falta a nós o expediente, às vezes, de fazer uma listinha diária ou semanal, coisa que o valha, em que a gente vai pontuando tudo que tem que fazer, depois a gente diz assim, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. É um expediente muito, muito útil. Os magos tinham uma prioridade: adorar o recém-nascido rei dos judeus. Agora já o seu propósito é alterado. Mas foram instados não apenas a mudar o propósito, mas mudar a prioridade. Porque a divina advertência que eles recebem naquela ocasião, quando do seu retorno à sua terra, tinha o condão de salvar a vida do Salvador. Era mistério agora que o Redentor, o Cristo, nascido em Belém da Judéia, nas condições mais precárias, fosse resguardado. É curioso até, né? Salvar o Salvador. Mas o Salvador daqueles próprios estudiosos, daqueles próprios astrônomos. Salvar o Rei dos Reis das garras de Herodes passou a ser a prioridade dos magos. Não apenas eles voltaram por um outro caminho para cumprir com essa prioridade, como também José, Maria e Jesus, diz o texto na sua sequência, foram ao Egito. Era prioritário resguardar o nosso amado Salvador naquela quadra da história. Quais são as prioridades do nosso tempo? Tantas, né? Mas eu vou eleger duas, por razão até do nosso próprio tempo. A primeira delas é o dinheiro. O nosso mundo vive sob a prioridade do dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. São índices econômicos, são aplicações financeiras, são investimentos que temos que fazer, são salários que precisam ser avaliados, enfim, o tempo inteiro. São taxas, impostos. Agora, então, esse comecinho do ano, se você não fez a reserva técnica do seu 13º, você vai se dar mal, você sabe disso, né? Porque vem aquela barafunda de coisas. E então, sanada esta situação de entrada e saída, aí nós ficamos assim, como é que eu vou melhorar de vida? Como é que eu vou sair do meu patamar aqui para chegar no patamar dali? Prioridade do espírito do mundo é o dinheiro. E ao lado disso, uma segunda prioridade, o prazer. Dentro exatamente daquela linha hedonista que não é nova. Ela apenas modifica a sua forma de apresentação. Mas o hedonismo acompanha a humanidade desde o princípio. É aquela filosofia que impõe sobre o homem aquela condição: eu só vou fazer o que me dá prazer. Eu só vou mexer com coisa que não me dê trabalho. Eu só quero me envolver com coisa que não ocupe muito meu tempo, que não me canse, que não me façam encontrar com situação assim, com fulano assado, com coisas que vão me perturbar. E isso então passa a ser quase uma obsessão. Porque o que é que não nos dá trabalho? O que é que não exige alguma coisa da gente? O que é que não nos cobra fazer assim ou fazer assado? E aí a pessoa, não, isso eu não vou mexer, isso vai me mexer. Ah, o pastor, o senhor está querendo que eu pegue aquela área que me diz, aquilo é muito trabalhoso. Ah, o senhor quer que eu vá cantar com o grupo tal? Não, aqui eu tenho que ensaiar não sei quantas vezes por semana. Ah, o senhor quer que eu vá trabalhar na congregação tal? Isso aqui dá muito trabalho. Dá trabalho.
nós precisamos vencer as prioridades que o mundo estabeleceu para nós e assumir como mudança as prioridades que o Senhor tem para nós. Os magos nos deixam um legado de prioridades mais elevadas que nós podemos adotar para conosco. No versículo 10, nós lemos que quando eles finalmente chegaram à casa em que estavam residindo José, Maria e Jesus, diz o texto que, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu quero desafiar você a ter como prioridade na sua vida a alegria, mas esta alegria que aqui está delineada, uma alegria grande, um júbilo intenso, que é a alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. E sabe, você vai encontrar muito mais alegria trabalhando, servindo, dedicando-se, amando ao próximo, assumindo compromisso, dando curso a este ou aquele ministério, como você não encontraria de ficar, novamente eu digo, de braços entrecruzados, aboletado na sua poltrona, vendo a banda passar. Há muito mais alegria no envolvimento, no comprometimento, na lide, no trabalho, do que com qualquer outra coisa. Que o digam os magos, que percorreram um longo caminho para chegar onde chegaram e alegraram-se com intenso júbilo. A segunda prioridade, o amor. Alegria e amor, prioridades da nossa vida. Amor, que aqui é representado pela forma como os magos saúdam o Rei dos Reis, por meio das ofertas que eles levaram e deixaram aos seus pés. Estas ofertas, ouro, incenso e mirra, representam o tríplice ministério de Cristo, como nós estamos cansados de saber. Ele foi rei, sacerdote e profeta. O ouro para representar o rei, o incenso do sacerdote que queimava esse incenso aromatizante em todo aquele ambiente, que são as orações que sobem à presença de Deus, e a mirra, esta plantinha que apontava para o ministério profético. As dádivas revelam a disposição de amor do coração dos magos em servir ao Rei dos Reis. E o meu desafio para este novo ano, a você que já está sendo instado a ter como propósito a glória de Deus, a ter uma postura elevada, uma postura que convém ao crente, seja a sua prioridade também, alegria no Senhor e amor para com o Senhor, para com a obra do Senhor, para com os filhos de Deus, para com o ministério que o Senhor entregou a você. Você é instado nesta manhã, no retorno que 2013 dá a você na sua caminhada, a uma rota alternativa, que no caso dos magos, veio por meio de uma divina advertência, grave, grife na sua Bíblia, divina advertência. A rota alternativa para os magos foi uma divina advertência. Eu ouso nesta manhã dizer, a nossa mensagem também é uma divina advertência para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, convidados que somos para participar da mesa do Senhor, cantar o hino 300. A igreja militante, grande foi o preço que Cristo deu, e nós aqui podemos celebrar com muito amor os resultados da sua redenção para conosco. Cantemos o hino 300, os oficiais, por gentileza, se apresentem à mesa para a distribuição dos elementos. Grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não pode. Vamos colocar-nos em pé para a continuidade?
Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servir-te, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro todo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupa. Vamos estender as mãos a quem está próximo de nós, vamos orar, consagrando os elementos desta mesa do Senhor. Pai Santo, a Ti bendizemos, a Ti louvamos, pela oportunidade de podermos encontrar em torno da Tua mesa, mesa do Senhor, mesa a qual o Senhor preside. Somos oficiantes, mas é o Senhor quem tem a absoluta liderança dos nossos corações. Pelo que, ó Deus, nós reconhecemos que não há propósito mais benéfico para nós do que vivermos para a honra e glória do Senhor. E aqui queremos, ao tomar estes elementos que nos serão ministrados, ratificar o desejo do nosso coração e suplicar a Ti que realmente possamos assim cumprir com este propósito de andar na Tua presença, no temor do Senhor, servindo de coração a Ti, quando empreendemos nossas lides, quando vivenciamos as mais variadas experiências do lar, do trabalho, da escola, da convivência uns com os outros, tudo como se estivéssemos servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Dá-nos união, dá-nos unidade, dá-nos fraternidade, dá-nos um espírito unânime e coeso, conforme agora podemos, irmanados, mãos dadas, corações unidos, orarmos nas palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus disse: isto é meu corpo partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Podeis sentar, irmãos.
Em seguida, o Senhor tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nós temos esta certeza de que o seu sangue, o sangue de Cristo, foi derramado para a nossa redenção. Foi este o propósito divino de nos salvar pela entrega do seu Filho para a nossa redenção. Que a nossa postura, a nossa maneira de viver e os caminhos que nós vamos tomar sejam traçados por Deus e que nós possamos ter sucesso e felicidade no caminho que Ele nos deu. Tomai dele todos, fazei isto em memória de mim.
Vamos, pois, saudar o ano novo que está se iniciando, o qual queremos vivê-lo na presença do Senhor. Vamos, pois, colocar-nos em pé e entoar o hino 374. Vem do mesmo benfeitor, testemunham desse Deus o grande amor. Novo ano a tua vinda, celebramos com festim, mas teus dias positivos prestes voam para o fim. Ignoramos se veremos outro assim. Tua graça, ó Deus, cantamos com acorde suave som, e com grande regozijo bendizemos o excelso dom. Ao saudarmos o ano novo, ano bom. Senhor, nós recebemos esta oportunidade de um novo ano, como vindo da tua parte, um dom do Criador, como cantamos. Queremos usufruir da bênção que o Senhor tem preparado para nós ao longo deste ano. Por isso suplicamos a Ti, nos faças deixar caminhos tortuosos, caminhos inconvenientes, sendas pelas quais talvez viemos até o presente, para aqui num caminho de volta, um caminho de bênção, um caminho alternativo, possamos desfrutar da plenitude do Teu favor, da Tua graça, a qual nos foi manifestada de maneira absoluta, completa em Cristo Jesus, aquele que morreu e se deu por nós, qual celebramos nesta manhã como vitória da nossa salvação. Faze-nos, ó Deus, instrumentos úteis na Tua mão para difundirmos esta mensagem, para levarmos o pão da vida também a tantos que dele precisam. É a nossa súplica, sempre agradecidos em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco, hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feliz ano novo a todos. Vamos nos saudar com a paz de Cristo.